Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um tema que foi destaque semana passada, quando nós tivemos o Dia do Amigo. E eu queria conversar com vocês sobre que tipo de amigo você é. E para falar sobre isso, gostaria de ler sobre a amizade de Davi e Jonas, né? Uma amizade tão questionada hoje em dia, querendo dar um enfoque que ela não tem. E uma amizade pura, uma amizade sincera, uma amizade que talvez Davi não teve de seus amigos, de seus irmãos, né? E encontrou em Jonas, e talvez Jonas também não tivesse de seus irmãos. Então eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Samuel, no capítulo 18, desde o primeiro versículo. A amizade de Jonas para com Davi. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Jonatas o amou como a sua própria alma, e Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Depois eu gostaria de ler também. Nós sabemos que Saul perdeu, né, o seu reino. Davi foi ungido rei até antes desse texto que eu li para vocês, mas ele respeitou a hierarquia, né, como nós devemos respeitar as autoridades, sejam elas no país, ou na igreja, ou no nosso trabalho, ou na escola, onde quer que nós estejamos, né? Mas havia sido passado o reino de Saul, Saul sabia disso. E no final do livro de 1 Samuel, Saul morreu, Jonatas morreu, o filho de Jonatas foi derrubado pela babá, né? Ficou coxo das duas pernas. Mas havia uma amizade e havia uma promessa entre Jonatas e Saul, que um faria tudo pelo outro, pela sua descendência, protegeria, cuidaria. E aí, um belo dia, Davi se lembrou dessa promessa, e lá no capítulo 9 de 2 Samuel, quando Davi se lembrou, ele manda perguntar se existe ainda algum descendente de Jonatas, né, de Saul. Então vamos ler lá no capítulo 9 de 2 Samuel. O título é A Bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maguir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maguir, filho de Abiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei:
Conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Senhor, lemos a tua palavra e pedimos que o Senhor esclareça a nossa mente, afofe o nosso coração e que possamos entender aquilo que o Senhor espera de nós e que sejamos prontos para te obedecer. Estejamos com a nossa mente e o nosso coração fixos em Ti e não olhemos para quem está falando, Senhor, mas olhemos para Ti e estejamos desarmados diante da Tua palavra e diante desta palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui a história de um trechinho da história de Davi e de Jonas. Existem outras partes em que eles se encontram, como por exemplo quando Saul começa a perseguir Davi e Davi fala: Jonatas, o teu pai quer me matar. Jonatas fala: não é possível que o meu pai queira te matar. Por tudo que você faz, né, dos exércitos, pela nossa amizade, eu não acredito nisso. Ele falou: mas é verdade. Eles fazem um acordo, você vai ler lá na palavra se você não souber, ou se você tiver curiosidade. E daí realmente é provado que Saul quer matar Davi e Davi precisa fugir. Eles se abraçam, choram porque vão se afastar, não vão poder estar mais juntos, né? Mas esta promessa e esta amizade permanece até após a morte de Jonatas. Não que Davi seja amigo de um morto, mas as suas promessas, aquilo que ele se comprometeu com Jonatas, ficou. Se você for olhar, ler a palavra de Deus, Davi ele tem um preconceito. Ele não suporta coxos. Procura lá, com jeitinho. E Mefibosete é coxo. Mas pela sua promessa, pelo seu amor, pelo seu amigo, ele traz Mefibosete para comer diante dele todos os dias. Diz a palavra que ele até mandou fazer uma toalha mais comprida. Mas ele tratou com amor, com carinho, Mefibosete por ser filho de Jonatas. Ele deu um jeito dele para cobrir aquilo que lhe incomodava tanto, né, que ele não podia ver. Não sei se era um preconceito, se era alguma coisa que incomodava para ele ver, não sei, não estou dentro de Davi, não posso julgá-lo, mas ele não conseguia ver, ele tinha problema com isso. Mas isso não impediu Davi de cumprir a sua promessa para com seu amigo. Davi foi um bom amigo para Jonatas. E eu queria te fazer uma pergunta. Você é um bom amigo? Você se considera um bom amigo? Ou você tem bons amigos, mas não é um bom amigo? A nossa vida é um trem, né? Muitas vezes a gente faz uma coisa boa para uma pessoa, essa pessoa não pode retribuir. Mas uma outra pessoa faz uma coisa boa para nós que talvez não sejamos capazes de retribuir. Talvez seja uma coisa financeira que está fora do nosso alcance, ou talvez seja uma coisa culinária que a gente não sabe fazer e a gente retribui de uma outra maneira. Mas o amor é uma coisa que nós podemos retribuir. O cuidado, a atenção, né? Então eu queria te perguntar, você é mais amigo ou você tem mais amigos? Às vezes eu sou amiga de alguém que não é meu amigo, né? E o meu marido, ele é muito perspicaz nesse assunto e às vezes ele olha, talvez por lidar com muitas pessoas, por tratar de contratações, ele olha alguém e fala: essa pessoa não é sua amiga. E agora não faço mais isso, mas alguns anos atrás eu brigava, falava: imagina, você está errado. E com o passar do tempo eu percebi que eu era amiga, mas aquelas pessoas não eram minhas amigas, elas tinham alguns interesses, né? E doía, chorava,
me machucava. E eu aprendia a ouvir o meu marido, aprendi a ter os olhos mais abertos, não ia deixar de tratar bem, mas não ia me envolver tanto, não ia deixar de brilhar com a luz de Jesus, mas também não precisava, como vou dizer, ser o tapete, né, dessas pessoas. Então eu queria te perguntar, aqui nós vemos que Jonatas era para Davi, assim como Davi era para Jonatas. Era uma amizade mútua, recíproca. Jonatas deu para Davi aquilo que ele podia. Jonatas era rico, era o filho do rei, e então ele deu a capa, deu as vestes, deu as armas. Davi era um pastor de ovelhas, ele não tinha bens até chegar a ser rei. Quando ele fugiu da presença de Saul, ele se juntou aos maus elementos, ele se juntou aos ladrões, aqueles que fugiam. Ele não tinha bens, ele tinha a sua inteligência, tinha a sua habilidade de guerra, ele tinha as estratégias, mas ele não tinha dinheiro. O que ele pôde oferecer para Jonatas foi a sua lealdade, foi a sua amizade, foi o seu amor, não aquilo que Jonatas deu para ele, que nós lemos aqui. Ele pôde retribuir para Jonatas através do seu filho. Foi quando ele já era rei, quando ele já tinha os bens, quando ele pôde colocar o filho de Jonatas sentado à mesa para comer com ele, né? E aí eu queria falar com você de uma outra amizade, uma amizade que nós não vemos sempre nem em todo lugar. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou pelo menos escutar com atenção em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Olha que coisa especial que se fala de Moisés. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Já imaginou isso? Você falar com Deus face a face, como você fala com um amigo? Isso é muito especial. E no decorrer da vida de Moisés, você vê Moisés dando conselho para Deus. Deus, não destrói o povo que você tirou do Egito. O que as nações vão dizer? Que Deus é esse que tira um povo e destrói no meio do Egito? Não faça isso. E Deus escuta Moisés. Olha que privilégio. Moisés foi chamado amigo de Deus. Deus aconselha Moisés, mas Deus ouve Moisés. Deus chamou Moisés para conversar do meio de uma sarça ardente. Então esta é a minha reflexão para vocês neste dia. Que tipo de amigo você é? É um amigo egoísta, que procura primeiro se beneficiar? É um amigo que sabe chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Para alguns é fácil se alegrar com os que se alegram, é difícil chorar com os que choram. Para outros é difícil se alegrar, porque ele não foi beneficiado. Que tipo de amigo você é? Isso eu gostaria que você refletisse nesse dia. E se você se envergonhou do tipo de amigo que você é, peça a Deus para que você seja um amigo melhor. Peça a Deus que você seja uma pessoa melhor. Ele vai te ajudar, mas como eu digo, a sua parte, a minha parte, Deus não pode fazer. Ele espera você e eu darmos o primeiro passo, para depois ele entrar com a providência. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que perdoar. Nós temos que pedir perdão. Eu tenho amigas de 40 anos, de 50 anos, que é o que eu vou completar agora, no próximo mês. Não porque eu sou perfeita, não. Mas porque essas amigas me aceitam como eu sou. E eu as aceito como elas são. Amigas de pré-escola, amigas que nasceram no mesmo pátio em que eu cresci.
Às vezes estamos nos falando todo dia, às vezes passamos um mês sem nos falar porque estamos muito ocupadas. Mas nós nos aceitamos. Aceitamos quando uma não quer falar porque não está bem. Aceitamos quando outra está muito ocupada. Aceitamos quando queremos falar o dia inteiro e podemos. Nos aceitamos assim. Porque a amizade é nos ajudar, mas não impor aquilo que achamos que o outro deve fazer. Estamos para ajudar, mas estamos para nos acolher. Então é isso. Eu termino assim. Que tipo de amigo você é e que tipo de amigo você quer se tornar? Conte com Deus, sempre. Ele está para te ajudar. Faça a sua parte, que o resto Ele vai fazer, e peça para Ele que esteja no teu caminho os amigos de verdade e que Ele afaste aqueles que não são dele para você. Mesmo que sejam pessoas excelentes, às vezes não são para você. E Deus tem sempre o melhor. Existem amigos que passam pela nossa vida, existem outros que ficam. Que o Senhor nos dê sabedoria para diferenciar o que é melhor. Que a paz do Senhor esteja em cada um dos nossos corações.